Não julgue pela aparência, de hipótese alguma. Faça primeiro uma análise. Procure, né? Porque um dia alguém me disse daí, você parece ser tão durão. Eu, eu disse, não, meu amigo. Você parece ser tão forte. Eu digo, não, não é força, é fé. Não tem ninguém durão, não. É Deus. É Deus que me sustenta de pé quando meu coração está angustiado. Quando a minha mente quer entrar em colapso. Aí Deus chega e me põe de pé. Não sou eu. Ninguém é durão. Ninguém é tão forte com a força do braço. É impossível, meu amigo. Ninguém é tão forte. E ninguém é tão bom. Bom é Deus. E forte é Deus. Dias desses eu estava aqui em minha casa e confesso que comecei a ficar angustiado. Aí um dia alguém diz assim, mas você não crê em Deus? Não, meu amigo. Crer em Deus não te isenta de passar por aflição. Acreditar em Deus não te isenta de passar por deserto e privações. Crer em Deus é a certeza de que você vai vencer. Crer em Deus é a certeza de que ainda que a sua força é pouca, Deus é o seu socorro presente na angústia. Crer em Deus não lhe impede de adoecer. Crer em Deus não lhe impede de descer a cama fria. Crer em Deus é a certeza que ainda que você morra, viverá. Um dia desse eu pensando, eu imaginando quantas pessoas que dizem que Deus não existe. Você pode até, meu amigo, ignorar o fato que Deus existe. Mas uma coisa é certa. Ficará dentro de você um vazio latente, gritante. E este vazio é do tamanho de Deus que você não crê que existe. Mas daí eu quero te perguntar, esses dias eu estava angustiado, como eu dizia. Imagine só, um elefante, 4 toneladas, 4.000 quilos. 4.000 quilos. Equivalente ao peso de 4 carros popular. Imagine o tamanho do coração do elefante. E aí esses dias eu estava pensando e comecei a sentir angústia. Eu confesso, perdoa a minha ignorância. Perdoa a minha pequenez. Perdoa-me a minha impotência. E eu comecei a pensar, imagina um elefante com 4.000 quilos. E eu comecei a imaginar, agora então imagina o tamanho do coração de uma formiga. Mas daí, algo tão banal, sim, eu te confesso e peço perdão, desculpa pela minha ignorância. Mas por que eu estava falando e pensando assim? Para lhe mostrar que há de haver sim um Deus. Há sim de haver algo soberano, maior, supremo, que vai além do homem. Aí eu comecei a imaginar um elefante com 4.000 quilos. E comecei a imaginar como seria o tamanho do coração do elefante. Comecei a imaginar e o coração da formiga. Quantos litros de sangue tem uma formiga? Como explicar? Quem explicar? A única explicação que eu tenho, que existe sim um Deus que ainda você rejeite, não acredite, você não aceita, mas ele é real. É claro que para a ciência só existe aquilo que é palpável, que é medido. Mas a Escritura Sagrada ela deixa clara que Deus é espírito. O espírito não se mede, não se apalpa. Mas espírito existe. E aí eu comecei a imaginar, se a formiga tem um coração pequeno, imagina qual o tamanho então do coração de um micuim. E aí? Me diz. Não existe explicação senão Deus, o Criador de todas as coisas.
essa força suprema, essa força que rege o mundo, que faz as 4 estações, assim como o pôr e o nascer do sol, Deus existe, ainda que você não aceite, ignore. Mas e aí? Desculpe a minha ignorância. Imagine quantos litros de sangue tem um micuim. Imagine o tamanho do coração de micuim. O micuim, ele comparemos como um pontinho da ponta de uma agulha. O que explica isso? Senão um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Ainda que você ignore o fato de que Deus exista, se Deus não existe, então nós somos a pior espécie de animal, porque a ciência diz que nós somos animais racionais. Então, se não existe um propósito, se não existe algo maior que vai além da capacidade humana, da mente humana, então seremos o pior dos animais. Eu fico imaginando as minhas cachorras, nunca vi elas reclamando da vida. Eu tenho uma cachorra que o pai dela morreu, os irmãos morreram, eu nunca vi ela reclamando, mas volta e meia eu vejo o ser humano reclamando, então nós somos a pior espécie. O único propósito que explica isso é que está escrito, que bem-aventurados que dormem no Senhor. E mesmo as escrituras sagradas que é feliz, bem-aventurada, mais que feliz os que dormem no Senhor, mesmo assim nós não conseguimos entender. Então, se não existe Deus, então somos o pior dos animais. Somos animais que vemos aqui, são mais injustos. Porque eu não vejo os outros animais sofrendo de sentimentais. Se o ser humano é só mais um animal, simplesmente mais um animal que vê aqui, cresce, reproduz e morre. Não faz sentido, meu amigo. Eu lhe respeito. Eu respeito a tua opinião. E você rejeitar e não aceitar que Deus existe. Mas então como explicar tudo isso? Rio, peixe, oceanos. Um elefante com um coração gigante, um elefante de 4.000 quilos e um micuim minúsculo, que passa quase despercebido a olho nu. Amigo, pense, desculpe minha ignorância, mas eu estive esses dias pensando sim sobre isso. Desculpe minha ignorância. Eu creio. Como eu dizia, alguém diz, você é durão. Não, meu amigo, sou durão não. É porque eu tenho fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Eu creio. Eu não estou vendo, mas estou sentindo, estou crendo. Não é força, não é mérito meu. Simplesmente porque eu aceitei que Jesus Cristo existe e Ele é o Senhor da minha vida. Esse mesmo Deus que você tem o direito de dizer que não existe, para mim Ele existe e é Senhor da minha vida. Desculpe minha ignorância. Mas como explicar um elefante de 4.000 quilos e um micuinho minúsculo? Como explicar tudo isso se não Deus que criou todas as coisas? Eu sou Adair Pereira e você está no canal Resiliências e Fato para o Mundo.